A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do seu Centro de Treinamento Barac. Eu sou o tio Rogério. Esse é o nosso curso de formação para professores de Ministério Infantil. Nós estamos no módulo 3, características comportamentais do aluno. Estamos agora na videoaula, parte 2 desse módulo. Vamos falar um pouquinho sobre adolescentes. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a classe de adolescentes. Pastor, quem são os alunos que compõem a classe de adolescente? Os alunos da classe de adolescente são os alunos de 12 a 14 anos. Então, a característica desses alunos, eles são muito ativos, então eles estão numa fase de muitos questionamentos, eles estão agora formando a sua personalidade, entrando para a fase adulta, então eles estão nesse momento de transformação. Então é muito comum na adolescência muitos questionamentos e são também bastante agitados. Então é uma classe que você vai ter de muito movimento, muita risada, muita brincadeira. Eles estão repletos de energia. Então isso é muito importante a gente compreender. As características físicas do adolescente. Primeiro, eles estão sofrendo mudanças profundas, então eles estão entrando na fase adulta. Essas mudanças elas são tanto no corpo físico, então você vai ver o crescimento rápido, a mudança da aparência física do adolescente, então a parte física muito grande e uma parte que a gente não vê, mas percebe que é a parte intelectual, a parte mental do adolescente. Então agora eles estão mais questionadores, eles estão mais observadores. Então você vai ver muito essa mudança, tanto física como mental do teu adolescente e a mudança mental traduzido no comportamento. Então isso é importante. Outra coisa, eles são muito rápidos, então estão cheios de energia, são rápidos, são ligeiros, questionadores, com questionamentos profundos. Então essa fase é muito marcada por isso. São barulhentos, então a classe de adolescente, eles conversam bastante, falam bastante, riem de qualquer coisa. Então isso é muito comum, se você trabalha com essa classe, não se assusta, isso é comum da idade deles, então a gente precisa compreender. Se isso não estiver acontecendo na tua sala de aula, você está com problema, eles estão doentes ou estão depressivos, porque isso é comum dessa faixa etária. Características mentais, então você vai ver muito claro o abandono das coisas de criança. Então, normalmente, eles vão usar a expressão, não sou criança, eu não sou mais criança. Então, eles começam a abandonar todas aquelas coisas de criança. Então, essa é a característica mental deles, o abandono das coisas de criança. A busca pela razão, então é uma fase que você, professor, que você, professora, tem de dar razão. Então eles estão naquela fase, não pode por quê? Qual é a razão? E se você apresentar de maneira clara, de maneira convincente a razão daquilo, você vai ver que eles vão se sujeitar, eles vão praticar, mas eles precisam nessa fase a busca pela razão. Então é muito questionamento o porquê, qual é a razão daquilo. Outra coisa, os questionamentos mais profundos, principalmente na área teológica. Então foram criados na igreja e agora eles vão ter questionamentos profundos que você, professor, você, professora, tem de se preparar para esses questionamentos. Características emocionais. Primeiro, alteração de humor. Então o adolescente, por causa dos hormônios, ele altera o humor com rapidez e facilidade. Então aquele adolescente que chegou na aula rindo, brincando, de repente sai quieto, triste, abatido, e a gente olha e fala, o que aconteceu? Não percebi. Então essas alterações de humor é muito comum na adolescência, então essa parte emocional. Outra coisa, o temperamento deles varia muito, então aquele adolescente que é dócil, compreensivo, de repente tem uma atitude agressiva, e muitas vezes, professor, nem ele nem ela sabe por que fez aquilo. Então nós precisamos ter essa avaliação, esse conhecimento. Outra coisa, muito deles com problemas de autoestima. Então você vai ter adolescentes que não se sentem capazes, não se sentem bonitos, questionam sobre o cabelo, sobre o corpo. Então trabalhe com esses adolescentes com problema de autoestima, mostre as qualidades positivas que eles têm, valorize aquilo que eles realizam. Isso vai ajudar muito na autoestima dos teus adolescentes. Então essas são as características emocionais dessa fase da adolescência. Características espirituais, então eles buscam a razão da fé.
Então, até agora, eles foram instruídos, foi mostrado, olha, a fé é assim, vocês têm de fazer dessa maneira. A partir de agora, eles vão parar, vão refletir e vão querer a razão da fé. Então, não dá mais nessa fase da adolescência aquela coisa, nós fazemos porque a igreja faz assim. Não, você precisa trazer a razão. Então, bases bíblicas sólidas, preceitos bíblicos sólidos vão ajudar o teu adolescente nesses questionamentos e numa fé sadia. Então, eles terem uma fé sadia em Cristo Jesus. Outra coisa, amam fazer. Então, eles querem estar envolvidos, querem estar fazendo alguma coisa. Então, aproveite para desenvolver trabalhos dentro da igreja com esses adolescentes. Eles querem estar fazendo algo. Então, não é aquela classe que quer estar sentadinha te ouvindo. Não, eles querem estar fazendo algo. Outra coisa, eles buscam ter a sua experiência com Deus. Então, até agora, eles ouviram da experiência do pai, da mãe, do tio e da tia. Eles estão buscando essa experiência com Deus. Pastor, como é que eu posso fazer isso, ajudá-los? Você pode promover momentos de oração com eles dentro da sala de aula, fora da sala de aula, retiros no período de férias, no feriado, levá-los para ter um momento mais profundo com Deus. Isso vai ajudar os teus alunos. Então, essas são as características comportamentais do teu aluno. Pastor, eu sou professor de adolescente, o que eu faço para melhorar a minha aula, para melhorar o meu ensinamento com meus adolescentes? Vai agora algumas dicas importantes para você, professor, para você, professora de adolescente. Primeiro, utilize a linguagem do adolescente. Então, o adolescente, ele fala de uma maneira específica, eles têm alguns termos que eles usam. Então, o professor ele tem que compreender qual é a linguagem que eles estão usando, qual é a maneira mais fácil de eu transmitir essa verdade bíblica para que eles compreendam. Então, utilize a linguagem do adolescente, procure observar como é que eles falam, como é que conversam e tragam a tua aula numa linguagem atual. Você pode mudar a linguagem, a maneira de apresentar a tua aula sem perder a seriedade e o conteúdo daquilo que você está ensinando. Então, primeira dica para você, professor de adolescente, utilize a linguagem do adolescente. Então, traga uma linguagem que eles compreendem. Segunda coisa, abuse da tecnologia. Então, muitos professores vão para a sala de aula apenas com a Bíblia e com a revista. Nós estamos na época da tecnologia, então o teu adolescente ele tem smartphone, ele tem acesso às mais variadas tecnologias. Então, aproveite, traga para a sala de aula slides, vídeos que ilustram aquilo que você está ensinando. Você pode usar as redes sociais para fazer a interação do aluno durante a semana, antes da aula da escola dominical. Pode incentivá-lo a pesquisar na internet um assunto específico que vai envolver o teu aluno. Então, você, professor, você, professora, promova isso, utilize a tecnologia a teu favor. Pode criar um grupo lá no Facebook para os alunos, postar curiosidades. Então, isso vai te ajudar a envolver o teu aluno. Então, abuse da tecnologia. Outra coisa, dinamize a tua aula. Então, os alunos que você tem agora não é aqueles alunos que vão querer só ficar te ouvindo. Então, faça questionamentos, incentive participação. Talvez diga, olha, na aula que vem nós vamos ter um momento de uma pesquisa e um grupo vai apresentar aquela pesquisa que foi feita. Então, traga aulas dinâmicas e envolventes. O teu aluno, nessa fase, ele precisa estar envolvido. Então, envolva. Quanto mais você envolver o teu aluno, melhor será o desempenho dele naquilo que você está ensinando. Outra coisa importante, incentive o pensamento. Então, aquelas respostas sim e não já não é mais bem-vindas na nossa aula. Então, respostas que levem o teu aluno a pensar o porquê de tal coisa, qual é a razão, como você entende. Então, esse tipo de pergunta, ele traz uma reflexão do aluno e leva o aluno a pensar. Então, incentive o pensamento na sala de aula, ok? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, promova a discussão do assunto. Então, muitas vezes o teu aluno tem uma visão diferente daquilo que está sendo ensinado.
Então, antes de você entrar com a tua aula, promova qual é a tua visão, o que você pensa sobre esse assunto. Ouça a tua classe, procura ouvir a opinião deles. Pastor, mas eles às vezes têm opinião totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina, eles estão totalmente errados. Professor, seja tolerante, seja paciente, ouça o ponto de vista. Talvez esse é o momento que você pode entrar com ele com a coisa da maneira certa, da maneira correta de se ver. Isso vai ajudar bastante. Então, promove esses momentos de discussão. Outra coisa, deixe o aluno participar. Então, você vai olhar e vai observar, talvez aquele aluno ali, dá para ser professor, ele tem uma chamada, ele gosta de falar. Então, promova um momento, olha, tal dia na aula o fulano vai falar um tópico, vai apresentar alguma coisa. Então, essa participação vai ajudar o teu aluno a se envolver na aula e desenvolver talentos, trazer novos talentos para a tua classe, pessoas que são chamadas por Deus para fazer aquilo que você faz. Então, o professor ele não só transmite conhecimento, mas ele treina novos professores, e essa é a nossa missão. Outra coisa, valorize o ensino pelo exemplo. Então, os teus alunos vão observar se aquilo que você está ensinando é uma realidade na tua vida. Então, não dá para ensinar sobre oração se eu não sou uma pessoa que gosta de orar. Não dá para dizer para eles ler a Bíblia todo dia se eu mesmo não faço isso. Então, você, professora, lembre-se disso. O teu exemplo ele vai gritar muito alto. Ele vai falar muito alto na validação do teu ensino. Então, valide aquilo que você ensina através do exemplo. Outra coisa, incentive o teu aluno a praticar aquilo que foi ensinado. Então, traga para eles não apenas receberem conhecimento, mas realmente colocar em prática aquilo que aprendeu. Talvez você, professor, você, professora, pode desenvolver um trabalho que possa ajudá-los a praticar aquilo que eles estão aprendendo. Então, isso é muito importante. E, por fim, leve o teu aluno a um relacionamento mais profundo com Deus. Então, tenha aulas fora da sala de aula, talvez um momento de um retiro na igreja fora do momento da aula, talvez um acampamento com eles, para que eles vá realmente buscar a Deus. Quando eu falo isso, não quer dizer também que não possa ter um momento de recreação, mas coloque momentos mais profundos do relacionamento do teu adolescente com Deus. Isso vai levá-los a um encontro real com Jesus e firmá-los na fé em Jesus Cristo. Trabalhar com essa classe é muito boa, os desafios são grandes, mas é muito bom fazer isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o teu like, comente esse vídeo, qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12, sou o tio Rogério. Se você ainda não está inscrito no nosso curso, se inscreva, WhatsApp 19 981 16 80 12. Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização e discipulado de criança. Estamos aqui para te ajudar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.